Muito bom dia. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Que bom ter você aqui. Eu quero dizer para você que nesse primeiro domingo desse ano, você está aqui disposto a entregar a tua adoração, o teu louvor ao Senhor. E eu quero que você agora feche os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fará neste ano por você. O Senhor é tão bom que Ele te deu a oportunidade de estar aqui hoje, entregando o seu primeiro domingo de louvor e adoração a Deus. Vamos agradecer? Senhor, nós te adoramos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, envolver os nossos corações, para que possamos, Deus, receber a Tua glória, receber, Senhor, a Tua palavra, e que possamos nos mover esta semana, este ano, diante da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, te honramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. O amor do Senhor, Ele nunca falha. Amém? Você crê nisso? Você vai declarar junto com a gente nesta manhã. Com as palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Graça e paz, família Ibage. Que alegria estar com vocês aqui. Que bom rever cada um de vocês nessa manhã linda, cheia de esperança, uma manhã cheia de graça, coroada pela bondade e pelo favor do Senhor. Se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou, foi porque Ele nos guardou, foi porque Ele nos sustentou. Ele tem direcionado os nossos pés, nos livrado da queda, tem guardado o nosso coração, preservado a nossa vida, sensibilizado o nosso ser. Eu queria te convidar ainda de pé, a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Hoje é manhã de ceia, hoje é manhã onde nós nos assentamos com o Senhor, nos assentamos à mesa com Ele para partilhar o pão, para partilhar o cálice, para ouvir da sua bondade, da sua misericórdia e do seu favor. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para aqueles que o buscam. Portanto, diz o versículo 26, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Amém, queridos? Eu queria te convidar a sentar-se um pouquinho. Hoje, quando nós nos assentarmos à mesa, é importante você se lembrar o motivo pelo qual nós o faremos. É bom você se recordar o motivo pelo qual nós partilharemos dessa mesa com o Senhor, porque o pão será partido, porque o cálice será compartilhado. É bom nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, porque é isso que a palavra diz quando nos reunimos para a ceia, que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O ano de 2020 talvez tenha reservado para mim e para você não muitas boas notícias, mas certamente, mesmo entre meio às más notícias, Deus nunca deixou de renovar dia após dia a esperança. Mesmo sendo alcançados pelas intempéries da vida, o Senhor nos coroou com graça, o Senhor nos coroou com bondade, o Senhor nos coroou com misericórdia, Ele nos coroou com favor. Diariamente o Senhor nos visitou com a sua presença, diariamente o Senhor envolveu o nosso coração, Ele demonstrou a sua graça e o seu sustento diário na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida. Por isso hoje, quando começamos a primeira celebração de 2021, nós precisamos rememorar os feitos do Senhor. Precisamos ser as boas novas de esperança para esse ano que se inicia. Sim, houveram momentos maus, mas os momentos bons foram muito maiores do que aqueles que nós experimentamos de adversidade. Deus nunca se separou de nós. Mateus 28 traz uma promessa ao meu coração, e Ele garante que essa promessa seja cumprida. Ele disse: estarei convosco até o final dos dias, em todo o tempo eu estarei com você, em meio à tempestade estarei com você, em meio às lutas estarei com você, em meio às adversidades eu serei o seu sustento, eu serei o seu abrigo, eu serei a sua força, eu serei a sua graça abundante, eu serei aquele que coroará você diariamente e serei o motivo da sua gratidão. Por isso, quando nos assentarmos à mesa hoje, você deve colocar sobre ela o motivo da sua gratidão. Você deve colocar sobre ela o motivo do reconhecimento do amor de Deus. Você deve olhar para Ele e dizer para Ele nessa manhã: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas não dá para partilharmos dessa mesa de qualquer maneira. Por isso, hoje pela manhã, a mesa é lugar de rendição, mas é lugar, Marquinho, de contrição. É lugar de temor, é lugar de reconhecimento de poder de Deus, mas da sua graça, da sua misericórdia de igual modo. Hoje pela manhã, e antes de nós partilharmos o pão, eu queria te dar um minuto, para que você pudesse colocar o seu coração diante do Senhor, para que você pudesse se encurvar diante da bondade dEle, diante do favor dEle, para que você pudesse reconhecer as suas imperfeições, as suas falhas, os seus pecados, e pudesse se assentar à mesa hoje pela manhã com uma consciência grata e com um coração tranquilo. Por isso, eu queria convidar você nessa manhã a orar ao Senhor e colocar o seu coração diante dEle, dizer para Ele quem é você verdadeiramente, quais são as suas expectativas para 2021, quais são os anseios que estão na sua alma.
Acreditamos, queridos, que esse ano de 2021, ele terá dificuldade sim, mas o nosso Senhor vive. Podemos parafrasear as palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Nosso Redentor vive. Ele vive e está vivo para todo o eterno sempre. Ore ao Senhor, coloque o seu coração diante de Deus, curve a sua cabeça, curve o seu coração diante da santidade do nosso amado Deus. Diga para Ele, confesse para Ele, diga para Ele como está o seu coração, quais são os anseios da sua alma. Deixe que o Senhor te visite plenamente nessa manhã, te envolva com a sua bondade, com a sua misericórdia e com o seu favor. Eu queria pedir a Rose que mais uma vez orasse ao Senhor e colocasse o nosso coração diante do Senhor. Rose, por favor. Oh Deus, como amamos a Tua presença, Pai. Com os nossos corações, oh Deus, diante de Ti, entregamos tudo que somos, tudo que temos. Aleluia. E nós só dependemos de Ti. Aleluia. Confirmamos isso diante da Tua presença, Pai. Dependemos do Senhor. Esperamos no Senhor, Deus. E que venha, Pai, Teu bálsamo sobre nossas vidas, naquilo que os meus irmãos aqui necessitam, naquilo que estão pedindo nesse momento, Jesus. Se derrame sobre a Tua igreja, Pai. Muito obrigada, Deus. Consagramos o nosso ano a Ti, Jesus. Entregamos a nossa vida, toda a nossa família, aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, Pai. Louvamos a Ti, Jesus. Adoramos a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Eu queria convidar você, querido, que já entregou a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que já o confessou como Senhor e Salvador, a você que é batizado, a você que está em comunhão com a sua igreja, com essa ou com uma outra comunidade. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Os nossos irmãos vão passar distribuindo os elementos. Assim que você os receber, eu queria te convidar a novamente sentar-se, para nós podermos ter a referência de quantos já o receberam. Só uma orientação para você antes de você sentar. Você vai receber esse cálice que você vai tirar da bandeja com a sua própria mão, tá bom? Ele tem um capacetinho branco aqui. Você vai levantar o capacetinho branco que está aqui, tem o pão, e na sequência você abre, então o cálice estará aqui, tá bom? Mas não tome agora não. Eu vou deixar para nós partilharmos juntos nesse momento, tá bom? Pegue o seu e depois você pode se sentar, por favor. Nossos irmãos podem distribuir, por gentileza. Vício eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos. Cante conosco nessa manhã, queridos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Maior que o meu pecado. Cante com a sua alma, com o seu coração. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de
poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O céu te adora, proclama a tua glória. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele está vivo. Inigualável. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso esse nome é. Sobre os céus e sobre a terra. Sobre todas as coisas Ele é o Deus de poder, o Deus de autoridade. Eu queria te convidar nessa manhã, mais uma vez, se colocar em pé, a tomar os elementos nas suas mãos, o cálice e o pão. E queria ler com você 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim, para mim e para você, a partir do versículo 23, perdão. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. É a palavra do Senhor confirmando a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você levar o pão nos seus lábios e mastigá-lo nessa manhã, lembre-se que assim como esse pão está sendo mastigado por você, ele foi moído pelas minhas, pelas suas transgressões.
Ele morreu por causa dos meus e dos seus pecados, para me livrar da condenação eterna e para me garantir uma vida sem fim. Por isso, hoje pela manhã, eu queria te convidar a tomar o pão nas suas mãos. E nós vamos participar dos dois elementos ao mesmo tempo. Você vai levar o pão, vai participar do pão e logo depois do cálice, e eu oro na sequência com você. Tá bom? Participemos nessa manhã da ceia do Senhor. Paizinho querido, nosso coração se constrange nessa manhã. À medida que ele se alegra também intensamente, ele deve se constranger à mesma medida, à mesma proporção. Porque nós, Senhor Deus, fomos a causa da sua cruz. Nós, Senhor Deus, somos os responsáveis por ela. Fomos nós, Senhor Deus, por causa das nossas decisões e por causa da decisão em Adão, que agora, Senhor Deus, fizemos com que essa obra salvífica precisasse ser cumprida, para que pudesse, a partir da cruz do Senhor, termos a relação restaurada com o nosso Deus. Paizinho querido, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos. O Senhor fez aquilo que nós não poderíamos. O Senhor foi à cruz, Senhor Deus, e morreu por cada um de nós. O Senhor derramou o seu sangue, pagou um preço alto por cada um de nós, Pai, que estamos aqui nessa manhã e espalhados por toda a face da terra. A sua mensagem nessa manhã é uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem de justificação, é uma mensagem de regeneração, é uma mensagem de dependência, é uma mensagem de entrega, é uma mensagem de submissão, é uma mensagem de reconhecimento do favor do Senhor. Deus, que nesse ano de 2021, nós busquemos mais a santidade do Senhor, busquemos mais a fidelidade no Senhor, que os nossos propósitos cumpridos no Senhor, Pai, sirvam e venham ser para o louvor da sua glória e não apenas para a vaidade humana. Que nesse ano de 2021, aquilo que nós, Deus, colocarmos diante de Ti, nós venhamos a cumprir cabalmente. Que nesse ano de 2021 nós mergulhemos em águas profundas do ser do Senhor. Que nesse ano de 2021 a nossa vida cristã, Pai, se torne mais autêntica do que foi em 2020. Que a nossa fé se aprofunde mais. Que as nossas razões em Ti, Pai, tenham mais reconhecimento. Que a cada manhã, Senhor Deus, nós possamos colocar no pódio da nossa vida a graça, a misericórdia, o favor, a compaixão, a bondade do Senhor e ficarmos embaixo ovacionando tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz. Muito obrigado por essa manhã, onde podemos nos reunir entre irmãos, entre família do Senhor e sentarmos à mesa com o Senhor, reclinarmos a nossa cabeça, como fez João no seu peito, Pai, confiarmos em Ti e dependermos de Ti. Que a nossa fé, Senhor Deus, seja movida pela oração que os seus discípulos fizeram. Senhor, aumenta a nossa fé nesse ano de 2021. Que a nossa vida, a nossa relação de intimidade com o Senhor seja mais profunda. Que sejamos mais dependentes e que nós possamos diariamente nos entregar ao Senhor. Nós oramos assim agradecidos por essa manhã e por esse memorial. E o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Amém? Você pode se sentar. Eu queria que nós prestássemos bastante atenção no nosso Ibage News. Olá, seja bem-vindo à família Ibage. Eu sou Marcos Davi. Fique por dentro de tudo que tem ocorrido aqui entre nós. Eu estou aqui na nossa livraria e durante todo o mês de janeiro ela estará aberta após as celebrações para que você possa adquirir livros que a gente mesmo possa indicar. Por exemplo, um destes é o livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Lendo você pode entender a forma como Cristo espera que você se identifique com Ele como um modelo de conduta, de valores. Leia, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito sua vida. E existem outros títulos que você possa comprar, além das Bíblias que a gente escolheu para a nossa celebração. Participe! Durante o ano de 2021, a equipe pastoral desenvolveu um tema que vai girar em todas as nossas exposições bíblicas, cartas de amor.
nos concentraremos nas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Hoje nós começaremos exatamente falando sobre o amor que Deus provou através da carta de Romanos. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Experimente não apenas ouvir, mas se tornar praticante de tudo que você ouve, de tudo que você lê. Deus te abençoe. Se você quer ser membro da IBAGE, tem um QR Code que você pode aí utilizar para ter maiores informações, ou entre em contato com a nossa secretaria para que você possa receber todos os roteiros e informações de como ser batizado, ser discipulado ou simplesmente iniciar o processo de membresia com a gente. Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus que vai ser ministrada e que o Senhor abençoe não só a sua vida, a sua família, mas que esse seja um ano cheio de realizações da graça abundante dele sobre sua casa, sobre sua vida. Boa celebração, Deus abençoe. Amém. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, por gentileza. Diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de alegria. Nesse momento você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor, e eu quero demonstrar aqui em nome da equipe pastoral, em nome da nossa querida IBAGE, a nossa gratidão a você, que tem entendido o propósito de dizimar e o propósito de ofertar. Quero ser grato a Deus, porque mesmo em meio a essa pandemia que tivemos em 2020, Deus permaneceu fiel, porque isso diz Ele na sua própria palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele permanece cumprindo as suas promessas, Ele permanece acrescentando, Ele permanece direcionando, Ele permanece guardando. Por isso hoje pela manhã, quando você trouxer o seu envelope com os dízimos e com as ofertas, venha com um coração cheio de alegria, não venha com pesar. Em meu nome, pastor Ézio, em nome da nossa equipe pastoral, pastor Marcos, e posso falar pelo pastor Fernando também. Queridos, nós não nos preocupamos com receitas na nossa igreja, no sentido de ficarmos com os nossos olhos presos a ela. Nós confiamos em Deus. Deus nos sustentou em todo o período de pandemia e Deus continuará nos sustentando após ele. Por isso, hoje pela manhã, quando você vier, venha com o coração cheio de alegria, cantando essa canção junto com o Ministério de Música. Tu és fiel, Senhor. Depois eu volto e oro com você. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tu sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, no céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã pela sua fidelidade, reconhecendo com graça, misericórdia, o favor dEle. Que bem, que bom, amém. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, o nosso coração se enche de graça, se enche de júbilo nessa manhã, por reconhecermos os seus feitos em nossa vida, através da nossa vida e pela nossa vida. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por todo o sustento que o Senhor trouxe à nossa casa, toda a provisão que o Senhor trouxe à tua igreja. Muito obrigado por ter nos sustentado, nos abençoado, nos guardado. Muito obrigado por se manter fiel para com cada um de nós, Pai. Muito obrigado porque entendemos o sentido da dependência do Senhor entre meio às dificuldades. Nós te louvamos nessa manhã. Nós te exaltamos nessa manhã, nós te adoramos nessa manhã, não somente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Nós te louvamos com o nosso coração cheio, Pai, cheio, recheado de gratidão, porque certamente cada um de nós tem um motivo de enaltecer, de engrandecer, de exaltar o teu nome nessa manhã. Muito obrigado pelas nossas mesas, porque ali o fruto da sua bondade repousou sobre ela durante todo esse ano que nós passamos por ele, e certamente o acontecerá assim também em 2021. Nós te louvamos e entregamos, Senhor Deus, essa celebração nas tuas mãos, a mensagem do pastor Fernando. Entregamos o coração dele, a sua mente nas mãos do Senhor, para que o Senhor o use com poder e autoridade, e que esse ano de 2021 seja um ano de crescimento, um ano de aprofundamento, um ano de fé. Por isso consagramos esse ano ao Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser, e fazemos assim, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Deus te abençoe. Jesus me ama com amor provado, não fingido, amor eterno, amor de fato, imerecido, inesgotável, suficiente e insistente. Amor que vai muito além, inexplicável, insondável, que me cobre e me descobre, que me ergue e me perdoa, que me cura e me encoraja, e não só enche, mas transborda. Amor sublime, gracioso, que me ensina e me inspira a amar também.
Bom dia, irmãos e irmãs. Ok, vocês não me ouviram, agora vocês vão ouvir. Quer ver? Bom dia, igreja. Bom dia. É um prazer a gente estar junto. Mais um domingo de manhã, o sol está tinindo lá fora, sorrindo para todos nós. Né? Prova da fidelidade do nosso Deus. O nosso Deus é fiel e o sol é uma dessas provas de que Deus tem se mantido fiel desde o início e vai ficar dessa forma, vai se manter assim até o fim dos tempos. O sol, a lua, os ciclos da natureza, tudo isso prova o quanto o nosso Deus é bom, é generoso, gracioso e fiel. Amém? O mundo pode não reconhecer, mas reconhecendo ou não, Ele continua sendo um Deus bom. Mas nós que tivemos os olhos abertos pela pregação do Evangelho, pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus, a gente consegue ver o DNA de Deus, a assinatura de Deus em todas as coisas que Ele criou. Ele criou todas essas coisas para nos abençoar. Por isso um sol desse, tinindo lá fora, é sempre motivo para a gente começar o dia bem, muito bem, amém? Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Como disse o pastor Marcos Davi, nós estamos começando uma série que vai discorrer por todo o ano de 2021, acerca das cartas do apóstolo Paulo, que nós intitulamos Cartas de Amor. E a gente começa com Romanos, não é? Romanos é um texto extraordinário. Todos os homens, os grandes homens de Deus na história da igreja foram de alguma maneira impactados por esse texto. E eu tenho uma tarefa dificílima de compartilhar com vocês uma porção grande de Romanos num tempo bem curtinho. Então, assim, eu não vou ser detalhista, não é? Versículo por versículo, mas vou procurar ser o mais preciso possível dentro do tempo que nós temos para meditar nesse livro tão lindo, não é? Nessa carta tão linda que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quem achou, diga achei. Ok, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 32, que diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele, Deus, a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma para nenhum deles. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábio, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes como o seu próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. E todos dizem amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais,
se envolvendo mulheres com mulheres. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticando atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que lhes é merecido. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ter sido feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, enganos, malícia e fofocas de todo tipo. Espalharam calúnias, odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais, são irreverentes com os pais e desobedientes, não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição nenhuma e nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a fazerem o mesmo. Vamos orar? Amado e bendito Pai, que texto pesado, Senhor. Que texto pesado. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nessa manhã nos ajude a entender essa porção rica da Tua Palavra, e que, iluminados e esclarecidos, nós possamos ser instrumentos mais dedicados, consagrados, que possamos ser, ó Deus, pessoas mais envolvidas e grandes investidores de nossas vidas, talentos, dons e recursos que o Senhor tem colocado na nossa mão, para que o Teu nome seja glorificado e honrado como Ele merece ser. Que essa porção das Escrituras, Senhor, faça conosco o que já fez com tantos outros homens de Deus ao longo da história, salvando vidas. Esse texto, Senhor, de Romanos, que ao longo da história renovou compromissos, chamou homens que estavam afastados do Senhor de volta para o centro da Tua vontade. Que esse texto, Senhor, seja uma bênção para as nossas vidas nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu dou um espirro nessa época de pandemia, eu fico preocupado. Né? Deu um espirro, eu fico preocupado. E mais preocupado do que eu, ficam as pessoas que estão do meu lado. É comum, eu não sei você, né? Mas outro dia eu tive que ir no hospital por uma razão superior a mim, e gente atrás de mim tossindo, não é? Dava para quase sentir o bafo da pessoa no meu cangote, não é? Então, quando você está em tempos de pandemia, em tempos em que tudo está meio obscuro, um espirro é causa de preocupação. Nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo, ele vai usar toda a sua capacidade para escrever o que ele chama de o evangelho que ele prega. A carta aos Romanos é tida por todos os teólogos como o maior tratado, ou a melhor ou mais extraordinária porção das Escrituras de toda a Bíblia. Então, se nós tivéssemos que escolher um único livro da Bíblia para poder ficar com ele, e nós termos ali nesse texto tudo o que nós precisamos para sermos salvos e andarmos de modo digno do Senhor, esse texto seria a carta aos Romanos, né? Crisóstomo, um dos pais da igreja, que foi um dos maiores pregadores do evangelho do quarto século, ele dizia o seguinte, que a carta aos Romanos, ela era tão importante, tão relevante, tão essencial para o seu ministério, que ele fez uma promessa, ele decidiu assumir um compromisso de ler essa carta pelo menos 2 vezes por semana.
Martinho Lutero, ele se converte lendo Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Aquele reformador conhecido em todo o mundo, que dedicou a sua vida e foi perseguido por causa disso, ele se converteu lendo o livro de Romanos, e tantos outros irmãos têm ao longo dos séculos sido abençoados através desse texto. O grande pregador da capela de Westminster, Dr. Martin Lloyd Jones, ele pregou o livro de Romanos por simplesmente 16 anos. Durante 16 anos, esse homem de Deus, semanalmente, expôs o livro de Romano lá na capela de Westminster, e não conseguiu terminar a carta. Agora imagina só a responsabilidade que está na mão do pastor Fernando Félix, nascido no Nordeste brasileiro, de compartilhar essa porção da palavra de Deus com você. Eu tinha aqui seguramente uns 100 assuntos para tratar com vocês, mas tentando condensar essa parte da palavra de Deus, o que eu vejo nesse texto é um diagnóstico divino acerca da condição humana. O que Paulo está fazendo é o seguinte, é voltando os seus olhos para o livro de Gênesis, onde tudo começou, quando Adão e Eva decidiram virar as costas para Deus, e por isso foram expulsos do paraíso. Eles só conseguiram entender as implicações do pecado deles, quando a ovelha ou o animal que cedeu a sua pele para cobrir a sua nudez, foi apresentado para eles, sem a roupa. O inocente morreu por causa do pecado de Adão e Eva, e ao longo da história da raça humana, essas evidências foram só aumentando cada vez mais. Quando Caim mata Abel, ficou evidente o quão maligno era o pecado que tinha entrado na história da humanidade. Esses versículos de 18 a 32, é Paulo tentando mostrar que desde a origem do pecado e ao longo da história da raça humana, o ser humano tem se mostrado cada vez mais resistente e rebelde com relação ao nosso Deus. Esse é um diagnóstico divino, e todo mundo aqui que precisa de um médico sabe o quão importante é você ter um diagnóstico preciso e correto. Aqui no Brasil todo mundo é especialista em enfermidade, né? Quando você fica com gripe, todo mundo tem um remedinho para dar, não é verdade? Não, você toma, eu já tomei até café com manteiga. Geralmente quando eu fico com gripe, porque eu fico com uma secreçãozinha, um catarro no peito, e fica aquele negócio horroroso, né? Então, quando eu era pequena, minha mãe me dava, tudo que o pessoal indicava para ela, ela me dava. Inclusive, café com manteiga. Você já tomou esse, não? Já tomou? Olha, tem gente que já tomou aí, não foi só eu não é? Por causa disso, eu comecei a ficar viciado, quando pequeno, em mergulhar o pão recheado de manteiga dentro do café. Aí puxava assim, colocava na boca, aquele negócio explodia, coisa maravilhosa, não é? Mas o brasileiro tem esse negócio de sempre ter uma boa receita para um problema que ele está passando. Isso não vem do brasileiro, isso vem do ser humano decaído, tá? Que ao invés de buscar solução para o problema, fica querendo tratar sintomas. Quando você está com um problema, não adianta querer tomar um anti-inflamatóriozinho, você está entendendo? Procura um médico, procura alguém que vai poder te ajudar de verdade, alguém que vai fazer uma bateria de exame e vai te dar um diagnóstico preciso. O que nós estamos vendo aqui diante de nós é um texto de um especialista acerca de humanidade, de ser humano, de homem, pois ele nos criou, ele sabe quem somos, ele conhece cada célula do nosso corpo, e ele sabe quando as coisas estão erradas. E tudo começou no paraíso, quando Deus colocou o homem num jardim perfeito, e disse para o homem: você vai me representar diante de toda a criação.
E Adão e Eva decidiram que não era suficiente. Eles queriam ser como Deus e se rebelaram contra Ele. Essa é uma carta de amor, mas o Evangelho só vai fazer sentido, ele só vai ser boa nova para nós, se nós entendermos claramente qual é a nossa real condição diante de Deus. Enquanto nós não tivermos consciência de que a nossa situação diante de Deus é ruim, o Evangelho não vai ser tão boas novas para nós, e nós vamos reduzir o Evangelho a expressões e palavras de autoajuda. Por favor, irmãos, não faça isso, não deturpe o Evangelho. Ele é o poder de Deus, ele é a providência de Deus, ele é a proposta de Deus para a nossa salvação. Mas não existe boa nova se nós não entendemos as más notícias acerca da nossa condição diante do Senhor. Então, tentando condensar aqui esse texto que nós vimos, eu separei 3 coisas importantes para nós. Primeiro é o seguinte: o diagnóstico divino, ele nos ajuda a compreender a extensão da nossa condição. O que isso significa? Significa que não existe um ser humano na face da terra que não esteja debaixo de condenação diante de Deus. Por quê? Porque nós herdamos a nossa natureza pecaminosa do nosso antepassado Adão e Eva. Aquele casal, aquele primeiro casal, eles pecaram e eles absorveram uma natureza pecaminosa que foi transmitida de pai para filho, de filho para neto, bisneto, até chegar na gente. Então não existe ser humano na face da terra que não tenha nascido com essa natureza pecaminosa. O que Paulo está falando para nós é claro: Deus está irado com o homem que se rebelou contra ele. A grande pergunta é: quando foi que o homem se rebelou contra ele? E Paulo está aqui dando indicação de que tudo aconteceu no lugar mais propício para o homem não pecar, no jardim do Éden. Tudo começou lá e foi passado de geração a geração até chegar em mim e em você. E aqui ele está falando para os gentios. É interessante a organização do apóstolo Paulo acerca desse texto, porque no capítulo 2 ele vai falar da condição do judeu. O judeu acreditava que por causa das alianças, por causa dos oráculos de Deus que estavam aos cuidados dos judeus, eles tinham privilégios diante do Senhor. E Paulo vai dizer para eles o seguinte: os gentios estão debaixo de condenação, porque eles nasceram dentro de uma maldição, debaixo de uma maldição. Agora a situação de vocês é ainda pior do que a dos gentios. Por quê? Porque os gentios tiveram a revelação natural. O sol, a lua, as estrelas, as estações do ano, isso revela a pessoa de Deus, mas é muito subjetivo. Então os gentios que não tiveram a revelação especial, eles estão numa condição ruim diante de Deus. Mas vocês que são aqueles portadores dos oráculos de Deus, a situação de vocês é pior ainda. Eu não sei você, mas isso me traz um peso ainda maior sobre os meus ombros. Por quê? Porque quando você se depara com gente que nunca ouviu do Evangelho, gente que vive guiado pelos seus próprios instintos, você olha e você reprova, você diz assim: poxa, eu não acredito que a pessoa pode fazer isso. E você não está errado, você está certo. Mas quando alguém que tem todo o conhecimento, toda a revelação à sua disposição, decide fazer o mesmo que o ímpio lá fora faz, a condenação é muito maior. É por isso que Jesus diz assim: aqueles que fizerem o menor dos meus pequeninos pecarem, melhor seria amarrar uma corda no seu pescoço e a outra ponta
numa pedra de moinho e lançá-lo no mar, porque grande será o seu juízo por conta disso. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando das más notícias, e as más notícias é que gentios e judeus estão debaixo da mesma condenação, e para aqueles que receberam maior conhecimento e maior informação, pior é a situação, e isso aqui acaba pesando na hora da gente compartilhar essa porção com vocês. Por quê? Porque eu não posso deixar de dizer para vocês o seguinte: cuidado com seus filhos, cuidado com seus filhos, não se iludam, achando que trazê-los para a igreja, fazer com que os seus filhos participem do culto, seja online ou seja presencialmente, isso vai salvá-los de alguma maneira. Não vai. Não vai. O primeiro homicídio da história da raça humana aconteceu num ambiente de adoração, quando Caim mata o seu irmão Abel, por causa da oferta que a dele foi recebida e a de Caim não. Então aqui eu não posso deixar de dizer para vocês o seguinte: tomem cuidado, meus irmãos. Por quê? Porque quando os nossos filhos estão se distanciando do Senhor, eles dão indicações. Eles vão dar indicações que estão se afastando do Senhor. Quando isso acontecer, e se porventura acontecer, fique ligeiro, fique esperto, chegue junto do seu filho, perto dele, ombro a ombro, chame ele de volta, traga ele para o centro da graça de Deus, porque afinal de contas, a natureza pecaminosa que ele herdou de você. Amém, irmãos? Os nossos filhos são um tesouro precioso que Deus colocou na nossa mão, e você permitir que ele se afaste do Senhor, sem você fazer nada, sem você lutar por isso, é um desrespeito ao nosso Deus. Então, a primeira coisa é que o diagnóstico divino, nesse texto que a gente acabou de ler aqui, nos diz, é que a extensão do pecado vai por toda a raça e a existência humana. Não existe ser humano na face da terra que não tenha vindo do pecado de Adão. Amém, irmãos? Então, esse diagnóstico é importante. Por quê? Porque se o seu problema é grave, você precisa saber qual a extensão dessa gravidade, o quão extenso é esse problema, quantas pessoas foram atingidas na sua casa. Agora, com o Covid-19, a gente entende um pouquinho do que significa isso. Por quê? Porque é fácil, procedimento padrão, quem teve contato com alguém que foi positivo com o Covid, isolamento. Quando você tem contato com alguém que foi detectado positivo para a Covid-19, você pode não estar com o vírus, mas você tem que ficar em isolamento por pelo menos 15 dias. Por quê? Porque é sério, o vírus é altamente contagioso. A extensão é muito grande. Agora, o pecado ainda é mais extenso do que o Covid-19. Você nasce com ele. E ele vai se desenvolvendo na sua vida. Vai se desenvolvendo. Você sabe que ninguém nasce ateu, né? Ninguém nasce ateu. O ateísmo, ele vai ser resultado de decisões que a gente tomou. O ateísmo tem a ver com decisões que a gente tomou e decidiu. Nós não queremos, nós nos negamos a acreditar na existência de Deus. Por isso nós vamos dar o rumo para a nossa própria vida. Então, pastor, mas o senhor não falou que era carta de amor? Exatamente isso. Quando nós amamos, nós não escondemos de maneira nenhuma a verdade. Nós falamos a verdade, ainda que em amor, mas nós falamos a verdade. Você não falar a verdade é uma prova de que você não ama de verdade.
Então, uma carta como essa começa mostrando que o diagnóstico de Deus para nós é ruim. Ele está irado com toda a raça humana. Pastor, eu nunca ouvi falar nisso. É porque provavelmente você não prestou atenção quando foi ler a carta de Paulo aos Romanos. Segunda coisa importante aqui desse diagnóstico. O diagnóstico divino nos ajuda a compreender a gravidade da nossa situação, da nossa condição diante de Deus. Se a extensão atingiu toda a raça humana, gentios e judeus, qual é a gravidade? A gravidade é muito intensa. Por quê? Porque nós decidimos virar as costas para Deus, e Deus disse assim: já que vocês estão virando as costas para mim, eu vou virar as costas para você. Então, uma das maneiras de Deus demonstrar o seu castigo e o seu juízo é deixando que a gente siga o ciclo, o curso da nossa vida, quando nós decidimos virar as costas para Ele. O texto que a gente leu aqui me chama muita atenção, porque por 3 vezes ele vai dizer que Ele nos entregou aos nossos próprios desejos. Ele diz assim, verso 24: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis. Verso 26, ele diz assim: por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram a sua forma natural pela forma inatural. E no verso 28, de novo, ele vai dizer: Deus, o próprio Deus, os entregou a um inútil modo de pensar. Então, aqui ele vai falar acerca do processo de intensidade do pecado. Primeiro nós rejeitamos a Deus. Depois nós trocamos a glória desse Deus, porque nós precisamos substituir alguém. Nós fomos criados por Deus com uma necessidade de adoração. Nós fomos criados por Deus para desenvolvermos a nossa espiritualidade. Nós carecemos desenvolver a nossa vida espiritual. E quando a gente tira Deus, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. Tá? Então ele começa dizendo que eles trocaram a glória de Deus pela imagem da imagem de Deus. Que coisa mais absurda. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando nós rejeitamos a Deus, nós precisamos encontrar alguma coisa para colocar no lugar. Nós começamos colocando o ser humano. E a coisa vai se desenvolvendo quando a gente coloca aves, animais e répteis, e nos curvamos diante dele. Então a idolatria é um dos primeiros passos da decadência do pecado na vida do ser humano. Mas não para aí. Ele começa a falar acerca dos desejos pecaminosos do nosso coração. Irmãos, quantos de vocês aqui, em algum momento da sua vida, mentiu? Temos vários irmãos aqui que acabaram de mentir, né? Não é verdade? Se você diz que não mentiu, a probabilidade é de 99,99% que você está mentindo. Por quê? Porque você pode não ter mentido quando adulto, mas quando criança a probabilidade é muito grande. Por quê? Porque a criança mente. Ah, pastor, a criança fala a verdade. Quem falou para você? Criança mente o tempo inteiro, principalmente se ela fez alguma coisa errada. O que isso significa? Significa que é o seguinte: não tem aqui entre nós alguém que não esteja naquela lista. Todos nós estamos numa situação ruim diante de Deus. É muito grave. E por fim, Deus permite
ele nos deixa nos afogar nas paixões bestiais. E aqui eu não quero falar sobre homossexualismo, sobre nada disso, mas eu não preciso dar detalhe, o texto fala sozinho. Mulheres se inflamando com mulheres, e homens se inflamando com homens, pervertendo o que é de mais natural. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Alguém pode dizer amém? Amém. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, amém? Amém? Eu posso dizer amém, porque eu amo a minha esposa e eu prefiro mulher. E você? Quem é essa? E você prefere o que, irmão? Irmãos, por favor. Vocês irmãos, vocês preferem mulher, sim ou não? Sim. Irmãs, você prefere homem, sim ou não? Sim. Ó, eu vi uma voz masculina aí, quem foi? A gravidade é séria, é mortal. O vírus que nos alcançou é para a morte. Mas eu queria trazer uma boa nova para você. Eu não sei você, mas quando você vai numa joalheria para comprar um anel, um brinco, uma corrente, uma pedra preciosa, o que o joalheiro faz? O joalheiro, ele coloca um fundo escuro, um fundo preto. Por quê? Porque no fundo preto, o claro, a pedra preciosa, o diamante, o rubi, a esmeralda, ela se destaca. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente esse. Primeiro ele coloca um pano de fundo, o pano de fundo real da raça humana, é negro, é obscuro, é pecaminoso, é mortal. Mas ele traz a solução. No versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é a salvação, ele é a salvação, ele é o recurso, ele é a cura, ele é o tratamento, ele é o remédio, ele é a solução para o homem pecador. O homem não pode fazer nada por si só, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele diz assim: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar ou salvação dos que creem, primeiro dos judeus e também dos gentios. Verso 17, as boas novas revelam como Deus nos declarou justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. Você pode repetir comigo? O justo viverá pela fé. É escândalo para o judeu, aquele que deveria ser o rei dos reis, o Messias prometido, o grande vitorioso, o libertador do povo de Israel, ser crucificado é um escândalo. E para o grego é loucura, porque o conquistador conquista, não é conquistado. Mas o que era loucura para Deus, para o homem, Deus transformou em sabedoria divina. Isso me lembra Naamã. Lembra Naamã? Naamã estava com lepra. Ele era leproso e não havia cura para a lepra. A jovem empregada dele diz assim: tem um homem na minha terra, um profeta do Senhor, que ele tem solução para o seu problema. Naamã sai do seu lugar e vai procurar o profeta. E quando ele chega lá, o profeta fala para ele: você vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhinhos.
Negócio até meio místico, né? Alguns de vocês aqui deu 7 pulinhos? Não? Ninguém deu 7 pulinhos aí não, né? Pelo amor de Deus, não faça isso não, viu, irmão? Na água, lá na praia, muita gente faz isso, né? O cara vai lá na praia, para a virada do ano, e pula 7 ondinhas para dar sorte. Não é isso não. O profeta diz, dá 7 mergulhos no rio. E o homem fala, que é isso? No meu país tem rio muito mais limpo, muito mais agradável, muito mais bonito do que esse aqui. E o servo de Naamã diz assim para ele, se ele tivesse pedido algo extraordinário, algo impossível, você teria feito? E ele disse, sim. Por que não faz algo tão insignificante? E ele disse a verdade. Ele obedeceu e foi curado. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nenhum tratamento humano para os sintomas do pecado, para a nossa vida, vai te trazer algum resultado satisfatório. O único que pode trazer o tratamento perfeito é Jesus. E aqui eu entendo o seguinte, que a cruz é a antítese da bênção araônica. Você lembra da bênção araônica? É aquela bênção que Arão profere sobre o povo de Deus. Que o rosto do Senhor faça brilhar sobre o povo. E na cruz, o rosto do Pai se virou contra o Filho. A bênção do Pai foi retirada do Filho na cruz, porque na cruz, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. O que Paulo está tentando dizer para a gente é o seguinte, que a nossa condição é impossível de ser resolvida por nós mesmos. Por isso Deus providenciou o seu próprio recurso, o seu próprio Filho, veio para assumir o meu lugar e o seu. Isso aqui é acerca de Jesus. Esse texto fala acerca de Jesus Cristo como centro, o centro de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o restaurador, Ele é o glorificador de toda a sua criação, inclusive minha e sua. A resposta de Deus para a nossa condição pecaminosa é Jesus. Amém, irmãos? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso é o seguinte, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, o meu casamento não está indo muito bem. Eu sei aonde começou o problema. Ele pode falar o que quiser, ela pode falar o que quiser. Pode ter a queixa que tiver um do outro, mas eu sei onde tudo começou. Tudo começou quando nós nos distanciamos do Senhor. Domingo passado, o pastor Marcos Davi, ele nos desafiou a trazer Jesus de volta para o centro. E eu quero reintegrar aqui aquilo que ele falou lá. Porque quando Jesus sai do centro da nossa vida, só calamidade vai ocupar o lugar. O meu filho está se envolvendo com má companhia. O problema não é a má companhia. O problema foi a boa companhia que ele deixou de andar. O problema foi Jesus, que deixou de fazer parte da história dele. Quando Jesus sai do nosso ciclo de intimidade, de amizade íntima, nós colocamos outras coisas no lugar, e não existe limite. O que Paulo está dizendo, ele vai pôr uma lista imensa de pecados que o ser humano começou a praticar, e ele poderia aumentar aquela lista muito mais. Por quê? Porque quando Jesus sai de cena, quando ele sai de foco, do foco dos nossos olhos e da nossa vida, nós somos capazes de ir cada vez mais fundo, nós somos capazes de pecar cada vez mais, nós somos capazes de fazer coisas mais absurdas do que você imagina. A carta de Romanos é uma carta de amor. Por quê? Porque é a carta que diz que nós éramos pecadores
resistentes, rebeldes e totalmente entregues às nossas paixões e desejos. Mas Deus, e aqui está o segredo, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor, não olhou para os nossos pecados para nos condenar, mas olhou para os nossos pecados e compadeceu-se de mim e de você, e enviou seu Filho. Ele veio para nos resgatar da nossa terrível situação diante de Deus. O vírus do pecado, ele é mortal, mas ele tem tratamento e solução. O tratamento é o Evangelho e a solução é Jesus. Essa é uma carta de amor. A gente começa o ano de 2021 dizendo para você o seguinte: nós somos pecadores, mas existe solução para o nosso pecado. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai se aproximar de você, e gradativamente Ele vai mudar a sua situação. Você vai deixar de ser digno da condenação para ser chamado de filho e filha amada do Senhor. Seja bem-vindo à família de Jesus Cristo. Se você é aquele que entende a seriedade do pecado da qual você está, e se você entendeu que a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Paulo é que a sua condição era ruim, mas Deus providenciou recursos para você voltar para o seio do Pai. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você é desse que entende disso, fique em pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos terminar esse culto alegres, celebrando, agradecendo. Por quê? Porque Deus não olhou os nossos pecados para pisar na nossa cabeça. Ele olhou e falou assim: eu vou salvar esse homem que se perdeu. Eles viraram as costas para mim, mas eu vou em busca do pecador e vou fazer com que aonde o pecado abundou, a graça superabunde cada vez mais. Nós vamos celebrar a graça de Deus. São cartas de amor, cartas que falam a verdade, tanto da nossa condição, quanto do plano extraordinário que Deus tem para desenvolver na minha vida e na sua. Nós estávamos na miséria do pecado, mas Ele vai nos levar para um reino celestial, onde até as ruas vão ser pavimentadas com pedras preciosas, ouro, prata e tudo que nós aqui amamos tanto. No céu, lá onde Deus está preparando um lugar para mim e para você, tudo isso vai ser trivial. Todos os nossos problemas aqui na terra, todos eles serão esquecidos, e um reino de eternidade de paz, alegria e amor vai se desenvolver na minha vida e na sua. Tudo começa com o Evangelho, tendo Jesus Cristo no centro.
tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte Ele já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, Ele já venceu. O céu encheu, nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Enquanto tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Na carta de Paulo aos Romanos, a palavra os entregou aparece 4 vezes. Em toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a palavra os entregou ou entregou aparece 4 vezes. 3 vezes aparece nesse texto que a gente leu. A 4ª vez aparece em Romanos capítulo 8, quando ele diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por mim e por você, acaso não nos dará também junto com Ele todas as coisas?
Irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sei de onde eu vim, irmãos. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o quanto mal eu era antes de Cristo. Eu detesto falar sobre a minha vida do passado, porque não tem nada de bom lá para tirar. Só trevas. Quando eu leio esse texto de Paulo, falando que a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça do ser humano, eu lembro de mim antes de Jesus. Mas Ele fez uma obra poderosa na minha vida. E se Ele tirou um pecador tão horrível daquela condição que ele vivia, Ele pode fazer isso com qualquer um. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele entregou o seu próprio Filho por amor de mim e de você. Por isso que o texto diz: o justo viverá não pelas suas obras, não pelo que ele faz, mas pelo que Jesus fez. Ele viverá de fé em fé. Não é só uma questão intelectual, não é só acreditar no que ele fez, não. É mente e coração. Assim como o homem dedica a mente e o coração ao pecado, agora ele tem que se voltar para Deus e entregar mente e coração a Jesus Cristo. Quando a sua mente e o seu coração estiver dedicado ao Senhor, você vai rejeitar toda a obra maligna da carne. Você não vai se inclinar para as coisas da carne, mas você vai viver pela fé, no potencial, no poder do Espírito Santo de Deus, que Ele concede a todo aquele que confia no seu Filho. Amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, não nos engana, ela não nos acaricia o ego. Tua palavra, Deus, não inventa termos para aliviar a nossa condição, mas na nossa condição pecaminosa, nós encontramos algo mais extraordinário, o quê? A Tua oferta de perdão a todo pecador arrependido, porque de fé em fé, o justo vive a Tua graça, na fé, na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que o amor de Deus, esse amor a Deus extraordinário, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que tem abundado na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tem se espalhado por todo o mundo. Que o poder do Espírito Santo, que consola, que exorta, que disciplina, mas que corrige, que traz para perto, que nos dá poder, que nos dá todas as condições que nós precisamos de viver uma vida íntegra, dedicada ao Senhor, desfrutando da paz que o mundo não conhece, mas que aqueles que confiam no Senhor podem desfrutar plenamente. Que essa paz, que esse Espírito do Senhor, que a graça e o amor de Deus acompanhe os meus irmãos, as minhas irmãs, e que se espalhe por toda a terra, derramando abundantemente sobre o povo de Deus, hoje e por toda a eternidade. Você diz? Deus vos abençoe, boa semana, feliz 2021. Prostro-me diante da cruz, vejo o